Diz assim, versículo 1. O anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita os 7 estrelas e que anda no meio das 7 candeeiros de ouro. Vamos pousar aqui o apóstolo João, ele escreve sobre 7 igrejas, mas a igreja que nós vamos relatar hoje é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha os mesmos problemas que a igreja hoje no século 21. A igreja de Éfeso era uma igreja fervorosa, era uma igreja que seguia os preceitos do nosso Deus, era uma igreja que amava o nosso Deus de todo o coração. Aquela igreja no início, a igreja de Éfeso, era uma igreja que tinha como primeiro amor o nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo João aqui escrevendo, ele diz: na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio das 7 candeeiros de ouro. Aqui na Bíblia, estrela significa anjos, candeeiro significa igreja. O apóstolo João aqui, quando ele relatou, ele disse que na igreja, as 7 igrejas, que ele fala das 7 igrejas, mas hoje nós vamos falar apenas de uma, da igreja de Éfeso. As 7 igrejas tinham os 7 estrelas. Se na igreja tiver os anjos que são a estrela, é uma igreja que segue os preceitos do Senhor Jesus. O apóstolo João aqui, ele disse que se nessa igreja de Éfeso permanecesse os candeeiros acesos e as estrelas ao redor dele, seria uma igreja temente ao Senhor Jesus. Que se na igreja não tiver as estrelas, que são os anjos, só tiver os candeeiros, o que acontece? Aquela igreja está faltando alguma coisa. Aquela igreja não tem como primeiro amor o nosso Senhor Jesus Cristo. Elas são igrejas reais que estão cheias de pessoas lutando pelos mesmos problemas reais. As nossas igrejas hoje são como aquelas igrejas de Éfeso, lutando com problemas reais. Nós não somos diferentes daquela igreja, lutando com problemas reais. Só que aquela igreja de Éfeso, ela deixou que a apostasia entrasse no meio dela. Sabe o que é apostasia? É você se afastar do preceito de Deus. Eu lembro que Jane relatou na terça-feira, na reunião que eu estava aqui, eu sei que vocês não têm problema de amnésia, que o que aconteceu em Éfeso poderia estar acontecendo em nossa igreja. A gente vem para a igreja, a gente chega aqui, prega, a gente prepara a escola sabatina, o coral de louvores é feito, mas será que ali está a presença verdadeiramente de Deus aqui? Será que o nosso louvor, a nossa pregação, ela está sendo tão eloquente que está chegando aos céus? Lá em Éfeso, era uma igreja organizada. Tinha programações, além da programação da igreja, tinha outras programações. As programações acompanhavam também toda a comunidade, não só a comunidade ao redor, mas toda a comunidade dali de Éfeso. Só que elas faziam tudo aquilo por obrigação. A igreja de Éfeso esqueceu do primeiro amor. A primeira carta, como eu disse aqui no capítulo 2, foi endereçada à igreja de Éfeso, uma das maiores cidades do mundo antigo. Lá naquele lugar estava estabelecido um templo, o templo da rainha Diana naquela época. E foi ali, a partir dessa implantação desse templo,
e muito menos apostasia mentirosa. O 3. E tens perseverança e suportar-te provas por causa do meu nome e não te deixar-te esmorecer. A igreja de Éfeso era uma igreja que suportava todas as provas. A igreja de Éfeso é uma igreja fervorosa, porque nessa época, no início, naquele lugar, naquela igreja, existia o primeiro amor. Então aquela igreja de Éfeso, ela suportava todas as provações e tribulações, e o amor dela para com o nome do nosso Deus era fervorosa, era visto a olhos nus. O 4. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não devemos deixar acontecer conosco o que aconteceu lá em Éfeso. Aqui João, o apóstolo João, descreve claramente que a olhos visto, foi visto que aquele primeiro amor, o amor lá de trás que existia naquele lugar, naquela igreja, foi se perdendo. O que isso significa para nós hoje? A gente perdeu o nosso primeiro amor. A gente corre um grande risco. A gente corre um grande risco de perder a nossa salvação. E em momento nenhum nós temos que deixar acontecer conosco, com a nossa igreja, o que aconteceu lá na igreja de Éfeso. Nós temos que tomar como lição essa igreja. Isso aqui é algo que nós, como cristãos, vivendo o restinho dos nossos dias, a volta de Cristo batendo na nossa porta, não devemos deixar isso acontecer. Quando Cristo olha para a igreja, Ele observa atentamente o que está acontecendo em todos os redores. E se o nosso Deus, Ele observa os bastidores, o externo, Ele vai saber que a nossa fé a cada dia está diminuindo, que aquele primeiro amor, aquele primeiro encontro está se perdendo. Esse sentimento inclui amor por Deus, pela verdade e também pelos outros. Esse primeiro amor, igreja, não é só por Deus. Se eu perco o primeiro amor pelo nosso Senhor Jesus, como é que eu vou amar o Senhor, irmão Ivan? Não tenho como. Eu não tenho como amar nem a palavra, nem a verdade do nosso Deus. Porque a primeira coisa que eu não tenho que deixar de perder é o amor a Deus. E se eu perco o amor a Deus, eu perco também o amor pelos meus irmãos. E perco o amor também pela palavra. Vamos abrir nossa Bíblia agora em Efésios 3. Vamos ver aqui o que foi que o apóstolo Paulo percebeu na igreja de Éfeso e ele escreveu. 3, 17 e 19. Se você quiser ler, pode ler. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender que todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a tua plenitude. Ele percebendo que o amor daquele povo, o amor daquela igreja estava se esfriando, ele deixou que claramente escrito em Éfeso: nós temos que arraigar na videira verdadeira. Porque se a gente não arraigar, não segurar na videira verdadeira, escapa pelos nossos dedos o primeiro amor. Da mesma forma que o casamento em crise não alcança a solução da noite para o dia, assim também a cura para a igreja leva tempo. Quem é casado aqui sabe que se há um problema conjugal, se há um problema no lar, não se resolve de um dia para a noite. Eu não tenho segurança de dizer isso não, também, né? Mas aqui tem pessoas, tem Jane, né?
de onde caíste. Vamos pontuar aí. Nós temos que lembrar, igreja, da onde a gente caiu. De onde foi da onde que a gente caiu? Foi quando estávamos caídos e o nosso Deus se levantou. Nós temos que lembrar disso, daquele primeiro amor, daquela primeira queda. É disso que devemos lembrar. Arrependeste e volta à prática das primeiras obras. Nós temos que nos arrepender se nós estamos se afastando, se nós estamos fazendo tudo mecanicamente. Eu vou pregar hoje porque meu nome está na lista de pregação. Eu vou pegar qualquer coisa de qualquer jeito e vou lá. Não é isso. Porque até no momento que você está folheando a Bíblia, que você está ali pedindo ao Espírito Santo, por favor, me oriente, me ensina. Até nessa hora, a sua fé é aumentada. Porque você está abrindo um livro sagrado. Você está preparando para adentrar o santo templo do nosso Deus. E nessa hora, o Senhor Jesus, Ele opera maravilha em nossa vida. Até nessa hora, nós não devemos deixar de forma alguma que este primeiro amor se afaste de nós. Continuando. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Você ouviu esse último capítulo, esse último estrofe aqui? Que forte! Gente, o que seria dessa igreja se o nosso Deus tirasse os candeeiros? O candeeiro é igreja. Para que seja uma igreja verdadeira, tem que ter Jesus como sempre. Não é isso? Uma igreja sem Jesus, ela não é nada. Ela pode funcionar, mas o nosso Jesus não habita nela. Os candeeiros e as estrelas que são os anjos, cada igreja tem um anjo. Não pode jamais, em hipótese nenhuma, se afastar, porque senão seremos uma igreja sem Jesus. Volta à prática das primeiras obras. Em sua misericórdia, Deus, Ele não permitiu que a igreja continuasse em estado de apostasia. Ele não permitiu. A igreja de Éfeso, ela começou a ter apostasia. Ela abandonou o primeiro amor. Mas o nosso Deus, na sua grandeza e misericórdia, Ele não permitiu que a igreja continuasse naquela apostasia. Ele revelou seu amor por eles e seus desejos de que fizesse segura a obra para a eternidade. Mas você sabe por que o nosso Deus ele fez isso? Porque o povo de Éfeso ele deixou aberto uma brecha para que o nosso Deus voltasse a habitar naquele lugar. Nós temos conhecimento que Deus não é ladrão. Deus não arromba, Ele não é arrombador. E se nós deixarmos abrir uma brechinha, por pequena que seja, o primeiro amor pode voltar. Como igreja, não devemos ser indiferentes a palavras de Cristo. E se não venho a ti e moverei do seu lugar teu candeeiro, caso não se arrependa. Nesse caso, a igreja poderia perder o status de representante oficial de Cristo. Nós não devemos deixar a nossa igreja perder esse status. A igreja verdadeira, a igreja que tem com Deus nosso primeiro amor, a gente sente, a partir do momento que a gente entra naquela porta, a gente sente a presença de Jesus. A gente sente que o Santo Espírito Santo está habitando nesse lugar. Seria possível a igreja perceber quando ocorreria a remoção dos seus candeeiros? Será que vocês acham que seria possível eu, vocês, como igreja, perceber quando os candeeiros se afastarem? Provavelmente não. Sabe por quê? Isso se deve ao fato da não interferência de Deus na igreja. E as coisas continuariam as mesmas. Isso é, os pregadores estariam aqui pregando os seus sermões, o
mochila, toma cuidado. Se você vê o culto só no sábado, toma cuidado. Se quando seu nome está ali na lista de pregação e você não quer pregar normal, ninguém aqui nasceu de autodidata, né? Ninguém aqui é intelectual, só que nós temos que orar nessa questão. Porque esse trabalho aqui não é meu, não é teu. E se você não sabe, você procura saber. Porque nós temos um professor que ele é tremendo, que é o Divino Espírito Santo. Ninguém aqui nasceu sabendo. Eu tenho certeza que Iranildes, a primeira vez que ela participou da escola sabatina, ela foi com as pernas tremendo. Estou mentindo, Irã? A primeira vez que eu fui convidada para passar uma mensagem na quarta-feira, que a gente começa nas quartas, foi tremendo, porque eu até dor de barriga eu tive. Eu tive dor de barriga. Mas, se você determina que o primeiro amor está contigo, se você está segurando no primeiro amor, você vai conseguir. Você vai conseguir, porque o Espírito Santo vai te ajudar. E, consequentemente, haveria uma pregação sem poder, uma religião sem sentido. A pregação, quando ela é feita de qualquer maneira, ela não atinge o objetivo necessário. Aquela pregação, ela não tem o primeiro amor. Ela perdeu o seu primeiro amor. Isso é a pureza da apostólica da igreja. Então, se ela perdeu esse primeiro amor, se ela vem aqui para fazer de qualquer forma, o primeiro amor não se encontra mais. Vamos finalizar lendo Apocalipse 2:7. Quem gostaria de ler? Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, e se encontra no paraíso de Deus. Vocês estão ouvindo aí? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo quer dizer em nossos corações. Deus prometeu vitória àqueles que perseveram até o fim. A promessa que os vencedores se alimentariam da árvore da vida se encontra no paraíso de Deus. É fundamental que, como igreja, indivíduos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. As palavras de compreensão e advertência são a misericórdia divina para a nossa salvação. Então, gente, o que o nosso Deus tem que dizer para nós hoje? Que nós não permitimos de espécie alguma, de forma alguma, o que aconteceu lá na igreja de Éfeso. O nosso Deus, Ele teve misericórdia daquela igreja, porque Ele é divino e a graça dEle dura para todos sempre, a misericórdia dEle. Não vamos perder a essência do primeiro amor. Vamos ter uma fé fervorosa. Às vezes acontece a gente perder aquele primeiro amor, mas a palavra de Deus diz que nós temos que estar seguros, arraigados à videira verdadeira. Se nós estivermos seguros na videira, não passaríamos por isso aqui. Não acontecerá o que aconteceu lá na igreja de Éfeso, e que a gente possa tomar isso como lição. Não permitiremos que o nosso Deus tire as estrelas e muito menos os candeeiros da nossa igreja. Amém. Que o nosso Cristo pode estar assim, aumentando a nossa fé, aumentando a nossa confiança, e vamos diariamente buscar o primeiro amor. Eu creio que cada um de vocês já teve um encontro verdadeiro com o primeiro amor com Cristo, porque eu tive. E foi uma experiência que eu gostaria que tivesse da mesma forma que estava lá há 10 anos atrás. Mas não é impossível. Basta que a gente queira. A igreja de Éfeso passou por problemas sim, mas eles abriram uma brecha para que o nosso Deus voltasse a habitar naquela igreja e que o amor arraigasse no coração daquela igreja. Que o nosso Deus continue nos abençoando, Amém. nos guardando e nos protegendo. Igreja, antes da gente finalizar, antes da gente cantar
cantar o último louvor e fazer a nossa